Primeiro quero parabenizar todas as mães aí presentes, rezar por todas as mães e pedir à Mãe do Céu que cuide das nossas mãezinhas lá no céu, quem já foi para lá, né? Hoje rezo também de modo especial pela minha mãe, Dona Geni, que já partiu dessa vida, está lá recebendo o prêmio Deus Nosso Senhor, dele deu descanso eterno. Nós estamos já nos preparando para a ascensão do Senhor, né? Esses 4 domingos depois da Páscoa, os 2 primeiros, aliás, os 3 primeiros, depois vem mais 2, uns 5 domingos, os 3 primeiros nos falam muito da ressurreição e nos vão mostrando Jesus com as diversas aparições, provando de modo insofismável que ele ressuscitou, mostra a sua glória, mostra que os seus sofrimentos foram para a nossa salvação. Então a igreja, no seu esquema litúrgico, vai nesses 3 primeiros domingos mostrando realmente esse caráter, essa grande verdade da ressurreição, nos dá um alento, sabendo que a morte de Cristo foi para a nossa salvação e com a sua morte e ressurreição ele venceu o demônio, venceu o mundo e venceu o pecado. Agora a igreja vai muda hoje vai nos levando a um outro pensamento, é o pensamento da ascensão de Cristo e da vinda do Espírito Santo. O Evangelho e a Epístola de São Pedro são esses ensinamentos que a igreja nos dá a respeito de como devemos nos preparar para a ascensão e vinda do Espírito Santo, que na verdade é a preparação para toda a nossa vida. E a palavra que resume isso é modicum, ou seja, um pouco de tempo. Jesus fala: um pouco de tempo e já não me vereis, e mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. Os discípulos estavam naquele clima ali da despedida de Jesus. Jesus tinha falado muito de amargura, de sofrimentos, eles seriam maltratados, sofreriam muito. E eles um pouco desalentados, Jesus já fala: então vocês vão me ver um pouco de tempo, não me vereis. Ele iria se afastar dos apóstolos, os apóstolos iriam abandoná-lo. Mais um pouco de tempo me tornareis a ver, é a ressurreição. Depois fala: a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas em tudo isso, o modicum, quer dizer, o pouco de tempo, é que resume todo esse pensamento da igreja no dia de hoje. E esse pouco de tempo é um pouco de tempo também nosso aqui na Terra. E na Terra nós somos peregrinos ou estrangeiros. Esse é o pensamento que São Pedro nos coloca. Então, esse pouco de tempo que nós temos aqui na Terra é um pouco de tempo como estrangeiros, como peregrinos. Muitas pessoas já vieram antes de nós, outras pessoas virão, e nós estamos passando pela história, fomos criados por Deus, estamos aqui por um tempo, somos passageiros, somos forasteiros, estrangeiros, somos peregrinos. Daí nós temos uma verdade que a igreja nos ensina, temos uma exigência que ela nos coloca e temos uma graça que ela nos dá. Que verdade é essa? Primeiro, que a nossa vida, nesse pouco de tempo, é uma vida de sacrifícios. Nosso Senhor não nos promete um paraíso na terra. No mundo tereis aflições, diz nosso Senhor. Nós também, como Jesus, somos sinais de contradição no mundo, porque a nossa vida, a nossa vocação de cristãos, não é uma vocação que compactua com as máximas do mundo, que tem suas máximas no poder, no prazer, no dinheiro. Nossas máximas não são essas, muito pelo contrário. Embora nós tenhamos muitas vezes estas coisas, nossa vida está escondida em Deus como cristãos em vista de algo muito maior, que é a vida eterna.
Por isso nós, quando olhamos o mundo, nós temos uma visão sobrenatural das coisas. Diante dos problemas, dos sacrifícios, das dificuldades e até das alegrias, nós cristãos temos que ter uma visão sobrenatural, não uma visão imediatista. Quero resolver as coisas agora, do meu jeito. Não. Eu tenho que pensar em função da eternidade. Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, lá no princípio e fundamento, quando ele mostra qual é o princípio e fundamento da nossa vida, o homem foi criado para conhecer, amar, reverenciar a Deus nesse mundo e depois ser feliz para sempre no céu. Quer dizer, este princípio da vida cristã deve nos levar a atitudes diante deste fim último nosso, que é a comunhão com Deus e vida eterna. Por isso Santo Inácio continua, de modo que tanto faz vida longa ou vida breve, honra, desonra, saúde ou doença, desde que eu alcance o meu fim último, eu sou indiferente. Essa é a visão sobrenatural do mundo. Por isso eu devo usar das criaturas tanto quanto elas me levam para a vida eterna e deixar de usá-las tanto quanto elas me afastem do meu fim último, que é a vida eterna. Portanto, não vamos ter uma visão do mundo, uma visão natural, temos que ter uma visão sobrenatural. Até dos sacrifícios que nós fazemos, a própria história humana, história do Brasil, a história da nossa família, a história da nossa vida, como é que nós vamos ter uma visão sobrenatural disso tudo? Deus faz confluir todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como é que nós vamos entender isso em todas as horas de nossa vida? Uma doença que vem, uma humilhação sofrida, uma perda, algo que aparentemente nos faz sofrer de modo imediato, e temos aquela reclamação. Hoje fala-se muito das ausências de Deus ou do silêncio de Deus. Na verdade, Deus está sempre presente e não faz silêncio, Ele nos fala também através dos acontecimentos. Portanto, essa é a grande verdade. Somos peregrinos neste mundo, mas a vida do cristão é uma vida de sacrifícios. O mundo há de se alegrar e vós haveis de chorar. Mas não queremos essa alegria do mundo, essa alegria de uns 3 dias de carnaval, essa alegria do pulo, essa alegria de uma noite de bebedeira, essa alegria do momento de prazer que logo passa. Não! Nós queremos uma alegria muito maior do que essa, que é tão passageira, e depois vem a tristeza, vem a dor, vem o sentimento de culpa. Deveria vir o arrependimento, mas muitas vezes não vem. Mas vem a dor de termos fantasiado, de termos nos iludido diante do momento da nossa vida. Uma vez chegou um jovem para mim e disse: Padre, eu estou desiludido. Eu falei: graças a Deus. Só se desilude quem se ilude. Então, se está desiludido, é sinal que estava iludido. E o mundo nos ilude de todas as formas. Mas essa é a nossa vida, essa é a grande verdade que a igreja nos mostra hoje. Essa parte amarga, Jesus prediz os sofrimentos e as tristezas, mas há a parte doce, né? A vossa tristeza se converterá em alegria. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nosso Senhor nos promete uma felicidade, não aqui na terra, mas uma felicidade na outra vida. Então esta dimensão de eternidade, essa dimensão, esse sentido espiritual da vida, isso deve estar sempre constante em nós, em tudo. Tivemos aí a pandemia, tanta gente em casa, aquela confusão toda, grande perseguição, grande dominação. O que é que Deus nos ensina com tudo isso? O que é que nós podemos aprender diante de tudo isso? Perdas familiares, muitos perderam seus familiares que faleceram. O que é que nós aprendemos de tudo isso? Então essa é a primeira verdade, né? Essa é a grande verdade que a igreja nos ensina hoje.
Mas juntamente com essa verdade vem uma exigência. Nós não temos aqui morada certa, nos diz São Paulo. Por isso, nós não nos apeguemos às coisas do mundo. Nunca se apeguem a ninguém. Apeguem-se a Deus. Até as amizades. Santa Teresa, lá no Caminho da Perfeição, fala das amizades, né? Ter cuidado com as amizades particulares, né? Toda amizade ela é para levar para Deus. O ser humano tem poucos amigos na vida. As grandes estatísticas colocam aí 3 amigos no máximo durante toda a vida. Por isso a Sagrada Escritura diz que quem tem um amigo tem um tesouro. Mas essa amizade deve ser uma amizade que leva para Deus e não que afaste de Deus, porque todo amor vem de Deus. Então não nos apeguemos a nada, apeguemos-nos sim a Deus, às coisas de Deus. O resto tudo passa, né? Minhas coisinhas aqui, minhas coisinhas ali, né? Tem gente que é apegada às suas coisas, né? Os materiais, um pedaço de papel, isso aqui foi minha tia, da minha tia que me deu, e eu guardo com todo carinho e tal. Não é? Famosa no seminário a história daquela religiosa que tinha muitas riquezas, deixou tudo para entrar no mosteiro. Chegou lá, vivia numa pobreza do mosteiro, né? Até que um dia uma irmãzinha lá lavando a louça quebrou a tigela dela. Ela ficou furiosa: minha tigela. Tinha deixado tudo, mas não tinha deixado a tigela. Então, quantas vezes a gente é assim, né? Qual é a nossa tigela? Eu disse isso no convento, as irmãs disseram que não foi freira não, foi um monge. Não, foi freira. Foi freira, não, foi um monge, foi freira. Foi uma monja, mas a minha tigela, né? Qual é a sua tigela? Aquilo que você está apegado? Pode ser uma pessoa, muitas vezes até que está se afastando de Deus, pode ser um bem material, né? Pode ser até uma ideia, você adotou como se fosse o grande descobridor, como diz a minha terra, o grande descobridor da pedra fina. Então não nos apeguemos a nada, né? Negar-se a si mesmo, diz nosso Senhor, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então negar-se a si mesmo, né? Hoje vivemos um tempo de grande materialismo, né? As pessoas têm uma sede de dinheiro, de bens materiais, né? Só para ficar olhando, né? Que a gente usa tão pouco, né? Depois passa tudo, fica por aí tudo, né? Todo mundo divide tudo, né? Acabou tudo, né? A gente está apegado a tantas coisas, depois que morre, vira tudo lixo, né? Cada um quer uma coisa, depois joga fora metade das coisas, as outras dividem, né? Canibalizam. Nós temos que juntar tesouros para a eternidade, tesouros para o céu, e esse tesouro é a caridade, os atos de amor, né? Não nos esqueçamos lá da parábola do rico e do pobre Lázaro, né? Depois da outra vida, o rico pulão gritava, queria uma gota d'água e não tinha. Às vezes a gente ajunta tantas coisas no mundo, a gente é tão apegado a tantas coisas, e depois, o que é que eu vou levar, né? Só as minhas obras, boas ou más. Então essa é a exigência, negar-se a si mesmo, né? Juntar tesouros para o céu, né? Desapego das coisas do mundo, desapego das coisas do mundo, não pode se apegar a nada, né? Por fim, a igreja hoje nos dá uma graça. Que graça é essa? Primeiro, a fé que é a adesão da nossa inteligência à verdade revelada. Os modernistas dizem que fé é um sentimento, né?
o sentimento religioso que se expressa de alguma forma. Isso é errado. A fé é uma adesão da inteligência à verdade revelada, por causa da autoridade que revela, que é o próprio Deus. E por causa disso eu respondo a Ele dizendo meu sim. Isso é fé. Fé como esse sentimento mole, né? Eu sinto Deus, eu sinto, uma coisa assim meio idílica, né? Isso não é fé. A fé verdadeira é essa: crer naquilo que Deus nos ensina, né? Essa é a primeira graça que nós temos. A segunda graça é essa moção, né, da nossa alma para vivermos como peregrinos nesse mundo. Somos peregrinos. E aí, nosso Senhor, se nós dizemos sim, Ele nos dá a graça de vencermos essas seduções e pompas que o mundo nos coloca. Aí a esperança na vida eterna. Jesus hoje fala dá um exemplo para os apóstolos da mulher que está para dar à luz, né? Essa figura, essa imagem da mulher que dá à luz era muito frequente no Antigo Testamento, sobretudo nos profetas, e quando falava em dar à luz, era uma figura do nascimento do Messias ou do começo do novo povo, né? Ou a mensagem messiânica. Jesus volta, então, usa essa figura da mulher dar à luz, e vamos ver também essa figura lá no livro do Apocalipse, a mulher que estava para dar à luz. Essa mulher é entendida como a igreja, que dá à luz a seus filhos, e dá à luz no sofrimento. Hoje nós vivemos na igreja um tempo de dores de parto da igreja. E essas dores de parto, por causa da grande crise pela qual a igreja passa. Já passou por muitas crises, evidentemente, poucas vezes a igreja não teve crises, mas sempre depois de uma crise vem a alegria, né? E hoje vivemos essa grande crise, não só uma crise externa que vem de todos os lados perseguindo, mas também a crise interna, né? Sobretudo no campo doutrinário e depois, por causa disso, no campo moral, né? E é um tempo muito difícil, um processo, se fosse possível, de autodestruição da própria igreja. A própria quer se destruir. Evidentemente que isso não é possível, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas o processo é semelhante a isso. O mau entendimento, por exemplo, do ecumenismo, um ecumenismo mal compreendido, como se fosse todos os caminhos levassem a Deus, né? E como se a igreja fosse igualada como esposa de Cristo a todas os outros grupos cristãos, como se os chamados irmãos separados, que são separados, devessem continuar separados e não voltassem para casa, né? Como se fosse tudo normal, né? E aí no chamado diálogo ecumênico, essas coisas, é lógico que o diálogo ecumênico ele tem um processo, não é de uma vez, mas tem que levar a um fim, que é a conversão, a volta, porque fora da igreja não há salvação. Isso não se fala mais, né? O próprio chamado diálogo interreligioso, como se Jesus Cristo fosse apenas uma mensagem de Deus dentre tantas. Então iguala-se o cristianismo e a mensagem cristã, a revelação, como se fosse uma revelação dentre outras revelações. Isso é um mau entendimento, né? Sobretudo do chamado diálogo interreligioso. Então isso é motivo de dor para a igreja, porque impede a conversão. Esse mau entendimento, depois a entrada dentro da própria liturgia da igreja de elementos pagãos, vindos do paganismo, não transformados, mas pagãos, levando a verdadeiros sacrilégios
e escândalos dos fiéis que ficam perguntando por que eu me converti, por que eu deixei, por exemplo, o candomblé, veja aqui dentro acontecer isso, por que eu deixei o comunismo se eu ouço uma pregação totalmente materialista. E aí as pessoas ficam se perguntando, é a mulher em dores de parto, né? Mulher em dores de parto, é a igreja, né? Gritando, chamando a atenção dos seus filhos, estou sofrendo, estou em dor. E muitas vezes essa dor provocada por nós mesmos, também pelos nossos pecados, né? Porque um outro mal que ocorre hoje, também dentro da igreja, um mau entendimento no sentido de liberdade, como se liberdade fosse poder fazer tudo. Então tudo é possível, pode-se fazer tudo. E os erros não precisam serem corrigidos, todo mundo é livre. Temos que compreender o ser humano é a si mesmo. E quando veem erros, ao invés de haverem correções, dizem: é o lado humano da igreja. Claro que é o lado humano, mas não vai fazer nada. É o lado humano no sentido mal, porque na verdade o erro não tem direitos. Então é dor de parto. A igreja sente isso, né? O mau sentido de liberdade, né? Então vamos pedir a Nosso Senhor hoje, né? Nesse caminho de peregrinação, primeiro vamos agradecer a Deus pelo fato de nós estarmos na igreja e sofremos com a igreja, sabendo que depois de toda esta dor, né, de parto, a igreja vai ter tempos melhores. Precisamos nós sermos fiéis, não ficarmos brincando de sermos católicos, né? Brincar de ser católico, não pode ser assim. Quando eu era pequeno, eu brincava de ser padre, né? Botava lá a roupa do meu pai, uma camisa comprida, né? Pegava lá uns biscoitinhos, né? Celebrava a missa. Era meio progressista, sempre dando comer para todo mundo, né? Que plantava no meio da rua e tal. Mas depois eu deixei isso, né? Mas brincava de ser padre. Só que a gente não pode brincar de ser cristão. Hoje eu não posso brincar de padre, né? É padre de verdade, olha. Embora nós temos nossas falhas, e são muitas, né? Nossas infidelidades, fragilidades. Assim também nós não podemos brincar de sermos cristãos, né? De jeito nenhum. É sério. A coisa é séria, viu? Quando você ficar lá naquela hora que chegar, Jesus disser: vem, não tem conversa não, agora aqui a coisa é séria, né? A coisa é séria. Então vamos nos preparando assim para a vida eterna, com essa visão sobrenatural da nossa vida, né? Buscando força na graça de Deus, na oração, nos sacramentos, né? E procurando com humildade, né? Com muita humildade, não nos achando melhores que os outros, mas com muita humildade procuremos viver nessa união com Deus. Esta semana celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13, não vamos esquecer da mensagem dela: penitência e oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.